E Leila Pereira resolveu cobrar 500 mil reais de indenização de Dudu. Vídeo de hoje do canal do Nicola repercute esse tema e fala também sobre David Washington, atacante muito perto de virar reforço do Peixe. Mais uma contratação no Santos. As últimas sobre Neymar na Vila Belmiro. Preciso falar também sobre o contrato. Mais um item não muito bacana para o Corinthians no vínculo com o Memphis Depay. Para completar, plano B do Cruzeiro para Renato Gaúcho, as conversas não avançaram. Te conto também sobre Moreira, outro jogador de saída do São Paulo, tem técnico do Botafogo repercutindo na Espanha, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de Betano, uma das mais antigas, tradicionais e respeitadas casas de apostas do país. Tô fazendo uma dupla, ou seja, uma aposta com 2 jogos para a noite dessa terça-feira, os 2 do Campeonato Paulista. Estou indo na vitória do Palmeiras contra o Red Bull Bragantino em casa, também dependo da vitória do Novo Horizontino contra o Velo Clube como mandante. Se esses 2 resultados, que são naturais, acontecerem, meus 100 reais, ou melhor, meus 50 reais se transformam em mais de 117 reais para você fazer sua fezinha na Betano. É super simples, link no comentário fixo. Clica, faz seu cadastro, preenche todos os dados. É só importante lembrar que você precisa ter pelo menos 18 anos de idade e jogar sempre com responsabilidade. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. E a primeira informação é sobre Neymar, que abriu mão de 15% daquilo que tinha direito a receber no Al Hilal até o fim do contrato, ou seja, na metade do ano. Eram 384 milhões de reais. Ele vai abrir mão de mais ou menos 60 milhões de reais, ainda assim vai ter bastante grana para receber nos próximos meses. Quero contar também que o Olympiacos da Grécia entrou em contato com o Fluminense nas últimas horas com proposta por John Arias, mas a oferta foi considerada baixa e o Fluminense já descartou o acordo. Bora contar também que Thiago Volpi foi apresentado como novo goleiro do Grêmio. Ele citou vários goleiros importantes da história do tricolor gaúcho e se defendeu, lembrando que, apesar de muita gente considerá-lo ruim, quase em todos os clubes que ele jogou, ele foi titular. A saideira do giro de notícias, Anderson Talisca foi anunciado como novo reforço do Fenerbahçe, da Turquia, atacante brasileiro que jogava no Al Nassr junto com o Cristiano Ronaldo. Notícia que eu lamento muito, imagino que o Talisca no futebol brasileiro faria enorme sucesso. Preciso contar agora que o Botafogo busca seu técnico e isso virou notícia no jornal Marca da Espanha. De acordo com a publicação deles, Rafa Benítez, espanhol de 63 anos de idade e dono de um dos currículos mais vitoriosos do futebol recente, é uma alternativa viável. As negociações estão em andamento. Treinador que não trabalha desde que saiu do Celta na temporada passada. Seu último jogo pelo Celta foi em 10 de março de 2024. Por lá foram 33 partidas, antes havia passado por Everton da Inglaterra, China, Newcastle, Real Madrid, Napoli, Chelsea, entre outros. Currículo com um Mundial de Clubes, 2 Champions, 2 Ligas Europa, 2 campeonatos estaduais, 2 campeonatos espanhóis. Se o Rafa Benítez for contratado, certamente o Botafogo faz um golaço, embora confesso que eu vou ficar muito surpreso se isso acontecer. Só para completar o noticiário botafoguense, Arthur foi apresentado como reforço nesta terça-feira, atleta que chega do Zenit numa operação de 10 milhões de euros. Wendel é reforço na metade do ano, enquanto o Luiz Henrique já foi apresentado pelo clube russo. Hora de falar sobre o São Paulo com mais uma saída. Na segunda-feira o tricolor confirmou a venda de William Gomes para o Porto, operação de 10 milhões de euros, mais 20% de uma venda futura, além da liberação imediata de Wendel. Mas não para por aí, o Moreira, lateral direito da base do São Paulo, também está a caminho do clube português, empréstimo com opção de compra, os valores ainda não foram revelados. Só para lembrar que o Porto monitora e tenta a contratação do Moreira desde a temporada passada. São Paulo e Porto não haviam chegado a um consenso para a inclusão do Wendel pelo Moreira, mas depois da transferência do William Gomes em definitivo, o Moreira vai buscar mais oportunidades no futebol português, lateral que tem passaporte português, até por isso não ocupa vaga de estrangeiro. Outra notícia importante e triste para o torcedor são paulino, o volante Hugo, um dos principais destaques do time na Copa São Paulo de Juniores,
vai precisar passar por cirurgia, lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito, não há período de recuperação, mas imagina-se algo entre 6 e 8 meses, jogador que se contundiu na final contra o Palmeiras, no Pacaembu. Na noite dessa segunda-feira, o Douglas Schwartzman, que é o diretor da base do São Paulo, fez muitas críticas à opção de gramados sintéticos. Segundo ele, foi por conta do gramado sintético que o Hugo acabou se machucando. A saideira sobre o São Paulo: o atacante Ferreira e o meia Alves estão entre os relacionados do tricolor para o confronto contra a Portuguesa, marcado para 21h35 dessa quarta-feira no Pacaembu. Importante lembrar que o São Paulo deve usar um time completamente reserva, se preparando para o jogo contra o Santos, e é aí que eu tenho alguma esperança de a Portuguesa conseguir sua primeira vitória no Paulistão. Hora de falar sobre o Cruzeiro, que não conseguiu avançar para a contratação de Renato Gaúcho. Haveria uma reunião no final da tarde dessa terça-feira, mas Renato Gaúcho e Alexandre Matos conversaram. A diferença financeira segue grande, com o Renato pedindo R$1,5 milhão por mês livres de impostos, com o Cruzeiro tentando pagar R$1,2 milhão com descontos. Diante desse cenário, o Cruzeiro já partiu para um plano B, assegurando que não vai mais retomar as conversas com o Renato. É óbvio que isso pode mudar, basta que o Renato entre em contato dizendo que aceitou a oferta cruzeirense. Mas nesse momento, a Raposa já está em busca de um outro técnico para o lugar do Fernando Diniz. O favorito, o preferido é Luiz Castro, ex-comandante do Botafogo, que está desempregado desde que foi demitido em setembro do ano passado pelo Al Nassr. Mas você lembra o problema: ele tem mais ou menos R$3 milhões por mês a receber do clube saudita até maio. Se ele se empregar antes, ele abre mão desse dinheiro. O Cruzeiro vai precisar tentar fazer algo que outros clubes não conseguiram, convencer o Luiz Castro a abrir mão dessa grana. Vasco Matos, treinador do Santa Clara, é outra possibilidade. Também surgiram outros nomes para mim bem esquisitos, como o de Vanderlei Luxemburgo, que é muito querido pelo Pedrinho BH, Thiago Carpini. Não acho que seria o momento para assumir um clube grande como o Cruzeiro, além de Antônio Oliveira, que passou pelo Corinthians na temporada passada. Hora de falar sobre o contrato de Memphis Depay, que garante muitas mordomias e comodidades ao atacante, inclusive a utilização da camisa 10. Curioso, né? No início desse ano, o pessoal do GE trouxe uma série de revelações a respeito desse acordo. O Memphis ganha R$3.100.000 por mês, livres de impostos do Corinthians. Com os bônus que ele pode alcançar, essa grana pode chegar a R$4.700.000 mensais, também livres de impostos. Memphis ainda tem direito a carro com segurança particular, a casa em condomínio de luxo, a camarote importante na Neoquímica Arena, entre outras benfeitorias. Mas hoje surgiu mais uma novidade: a cláusula 7.2 do contrato afirma que o Corinthians garante ao atleta, a partir de janeiro de 2025, o uso da camisa número 10 nas partidas e competições que ele dispute pelo clube. Fecha aspas. Memphis, que foi contratado na temporada passada e usou nos primeiros meses a camisa 94, que faz referência ao seu ano de nascimento. Já veio o ano de 2025, o Memphis esteve em campo e segue jogando com a 94. Vale a lembrança de que a 10 é do Rodrigo Garro, que está afastado por conta daquele problema, acidente com uma vítima fatal, um motociclista lá na Argentina. Talvez por isso o Memphis adiou essa utilização da camisa 10. Gostaria de saber o que você pensa a respeito disso. É importante, irrelevante? Já usa o espaço para comentários e registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre Leila Pereira, que resolveu atacar Dudu de forma pesada, no bolso. A Leila está cobrando R$500 mil de indenização por danos morais depois de ter sido xingada pelo Dudu. Vale a lembrança de que na saída do Dudu pelo Palmeiras, a Leila falou de saída pela porta dos fundos e tal, e o Dudu respondeu, abre aspas, minha história foi gigante e sincera. Diferente da sua, senhora Leila Pereira, me esquece VTNC, siglas que você sabe desse palavrão. E é por conta desse palavrão que a Leila está cobrando R$500 mil na justiça por danos morais. O presidente do Palmeiras ainda processa o atacante criminalmente por 2 crimes contra a honra, injúria e difamação. A presidente ainda acusa o Dudu de machismo e misoginia e assegura ou acrescenta nesse pedido na justiça, ela faz lembranças das acusações de violência doméstica da Malu Ohana, ex-mulher do Dudu, contra o atacante. Vale a lembrança de que isso foi investigado e não se descobriu nada contra o jogador. O Dudu foi inocentado nessa questão, nem sei por que a Leila acabou se utilizando dessa situação. O que você pensa sobre a cobrança da presidente R$500 mil de danos morais? Nesse lado você está, nessa questão você está de que lado? Do Dudu, da Leila Pereira, ou entende que os dois erraram?
Só para completar em relação ao Palmeiras, conversei com o irmão e empresário do Wanderson, atacante que pertence ao Inter. Ele admitiu que existem conversas entre Internacional e Palmeiras para a transferência do Wanderson, mas que o atacante ainda não foi procurado para discutir as tratativas. E o que está pegando hoje é que o Internacional quer o perdão de uma dívida pelo Bruno Tabata, além de grana para a liberação do Wanderson de forma antecipada. O Palmeiras alega que não vale a pena gastar tudo isso por alguém cujo contrato se encerra em dezembro de 25. Contei para vocês pela manhã que o Wanderson havia afirmado para pessoas próximas que está de saída do Colorado para jogar no Verdão. Só para arrematar, o Palmeiras cogita tirar a camisa 10 do Rony e passá-la pro Paulinho, Rony que está fora dos planos. Bora falar agora sobre o Santos. David Washington está bem perto de virar reforço alvinegro. Já havia contado para vocês na semana passada que na disputa entre Santos e Palmeiras o Peixe era favorito, até porque demonstrou mais intenção de contratá-lo e a chegada do Neymar seria a grande cereja do bolo pro Chelsea, que procurava um empréstimo para o David Washington no futebol europeu diante da falta de propostas. E da exposição que o David Washington vai ter atuando ao lado do Neymar, isso acabou sensibilizando e aproximando os clubes de um acordo. O empréstimo está praticamente fechado, perdão, empréstimo de uma temporada. Agora Chelsea e Santos discutem as opções de compra, valores e tudo mais. Atleta revelado na Vila Belmiro hoje com 19 anos de idade e vendido para o Chelsea por 15 milhões de euros. Obviamente que o Santos não vai ter capacidade financeira de fazer um investimento desse tamanho, mas a contratação dele é ótimo reforço para alguém que tem números muito positivos jogando pelo Sub-21 do Chelsea. Só para arrematar, há quem garanta também que Rony voltou a ser alvo do Santos. Não tem essa confirmação por parte do staff do jogador. Assim que tiver qualquer novidade, conto para vocês. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like e de se inscrever no canal. Nos encontramos assim que surgir notícia. Tchau!